Saúde única, saúde planetária, um olhar para a integridade. Bem-vindo, bem-vinda à minha palestra. E que alegria poder estar aqui nesse nosso Setembro Floral e trazendo um olhar para a saúde única, para a saúde planetária, para a terapia floral, que eu tanto amo, e nesse time de grandes nomes que trazem um olhar sutil para a terapia floral, para as essências de campo de consciência e para um olhar para a integração entre meio ambiente, animais e seres humanos. É isso que eu vim fazer aqui. Então, bem-vindo, bem-vinda à minha palestra e vamos começar aqui a conhecer um pouquinho disso. Bom, saúde única e saúde planetária. Quem sou eu? Aqui tem muitas formações curriculares que a gente precisa trazer, que impor forme para palestras, mas o que eu preciso que vocês saibam é que eu estou hoje aqui como médica veterinária que sou, como psicanalista, como practitioner dos florais de Saint-Germain e educadora floral, que são os trabalhos que eu vou trazendo e permeando aí ao longo da minha jornada acadêmica, profissional e pessoal. E hoje, esse ano de 2025 é para lá de especial, porque eu fui escolhida para ser uma embaixadora da saúde planetária pelo programa da USP. Então, esse ano eu estou motivada a contribuir positivamente e da melhor forma possível para o nosso planeta. E que alegria poder ter vocês aqui, que alegria podermos chegar juntos nessa seara que é a vida. Então, bem-vindo, bem-vinda e fique à vontade a deixar suas percepções, suas colocações, suas perguntas. Eu vou estar aí para o que vocês precisarem. Vamos começar a nossa palestra. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é o que é saúde única. One Health é um conceito que foi trazido pela Organização Mundial de Saúde, também pelas Nações Unidas, e hoje tem sido estudado profundamente em diversas faculdades e pelo mundo e traz a proposta da integração entre saúde ou ecossistema animal, vegetal, representado pelo ecossistema ambiental, e saúde única. E nesse conceito, quando a gente começa a ver isso, nós percebemos que todas elas são interdependentes. Todas elas estão se desenvolvendo juntos. Então, o que a gente come, a nossa segurança alimentar, nossas relações sociais, a população de forma geral e o movimento, antibióticos, por exemplo, a fauna, a flora, as doenças, a poluição, a água, tudo isso vai interagir entre si. Então, se o nosso planeta está doente, todos nós estamos, da mesma forma que os animais, que os vegetais, que o ser humano. E a gente precisa ter essa consciência para poder entender o que a gente pode fazer. Nesse conceito, o que a gente precisa saber? A definição e origem do conceito de saúde única, ela destaca a interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental para promover o bem-estar global. Então, esse conceito surge para enfatizar a colaboração entre disciplinas e prevenir surtos de doença. Ou seja, você sabendo que está interagindo, quando o seu animal está doente, opa, peraí, como é que está a minha casa? Como é que eu estou? Quando no seu bairro está acontecendo alguma coisa, opa, como é que eu estou? A nível global está acontecendo alguma coisa, opa, como eu estou? Porque isso traz um olhar para como eu estou e qual seria a minha contribuição para mudar isso. Porque eu acredito que a partir do momento que nós temos a consciência de que existe algo que não está legal, que precisa ser mudado, que precisa ser visto, nós podemos sim fazer a nossa diferença como seres humanos que somos. E isso é fundamental a gente ter consciência e saber para seguir fazendo e fazendo e fazendo. E vamos continuar. Então, aqui a gente tem um outro conceito bem legal para a gente continuar entendendo, que é a relação de saúde humana, animal e ambiental traz uma interdependência dos domínios. Então, um vai influenciar diretamente no outro. Impactos de problemas de saúde, então, doenças que vêm dos animais, degradação do ambiente, vão trazer grandes problemas. E a importância da integração entre essas áreas para poder trazer soluções efetivas
criativas, afetivas e sustentáveis para esse lugar. Então, a importância novamente da abordagem multidisciplinar, então trazendo a integração dos conceitos de medicina, veterinária, ecologia, população civil também e a colaboração eficiente. Nós aqui da comunidade SP Flor temos um movimento pelo planeta em que diversos coletivos trazem a possibilidade de integrar, de somar, e a própria terapia floral traz um olhar aí para as possibilidades de utilização do recurso vegetal e da energia sutil, da transformação que os vegetais nos trazem, para a potência, o desenvolvimento das virtudes, do reequilíbrio e do bem que habita em todos nós, para podermos ser exemplos vivos do que a gente pode fazer. Ah, Cá, mas eu sou terapeuta floral. Pois é, como terapeuta floral, você vai dissipar os florais para os outros, mas de nada adianta, na minha humilde percepção, se você não se faz o trabalho. Então, eu passo floral, eu tomo floral. Eu tenho também um terapeuta floral que vai me acompanhar e que vai deixar eu sair um pouquinho da automedicação que fazemos com os florais também, e que vai me ajudar a analisar questões em mim que vão estar de alguma forma em desequilíbrio e nesse conceito podem estar contribuindo para a baixa energia do planeta, para a degradação e o que está acontecendo a nível de saúde planetária. Então, olha que legal a gente poder ver e refletir sobre o nosso papel aí como terapeutas florais. Então, o papel de Única Saúde traz um olhar para colaboração, para comunicação, para ação coordenada, olhando juntos para protegermos os outros seres humanos, os animais, o desenvolvimento da saúde e trabalhar entre parceiros, olhando para o quanto nós estamos envolvidos e o quanto nós podemos ser agentes de saúde planetária no mundo, que é o nosso segundo tema e que não é a mesma coisa. Olha que louco! Então, saúde única é isso, ela vai estudar exatamente essa interconexão. Já a saúde planetária vai trazer um quê que integra também e que pode ser muito útil nesse conceito, juntamente com o que a gente já viu de saúde única. Então, a saúde planetária, ela reconhece a ligação direta entre o bem-estar humano e a saúde dos ecossistemas naturais, o que a gente já viu no conceito de saúde única, mas ela surge para que a gente possa enfrentar os impactos ambientais globais que ameaçam a vida na Terra e seu equilíbrio. E sabe qual que foi o maior impacto que aconteceu? O supercrescimento da humanidade. Então, nós, seres humanos, fomos reais parasitas que fomos consumindo e drenando tudo que o planeta nos dá, tudo que o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral nos dá. Então, o contexto de saúde planetária vem para emergir um olhar para, opa, o que está acontecendo, a problemática e um convite a nós agirmos em prol do nosso planeta. E sim, entendendo esse contexto de saúde única. Então, quais são os limites planetários e o impacto da saúde? Então, se a gente parar para pensar, a gente vai olhar para as fronteiras que existem e como a humanidade pode preservar e estabilizar o nosso planeta, para os danos que são irreversíveis, mas pelo que a gente pode fazer. Ai, cá, mas já foi dito, pesquisadores, que o planeta está morrendo. Pois é, mas mesmo assim, o que que nós vamos fazer? A gente vai ficar parado esperando ele morrer ou vai fazer a nossa parte? Então, aí fica a dica. Então, o bem-estar global e o bem-estar humano. Então, olhar para o impacto na qualidade do ar, o quanto isso compromete o nosso respiratório, a qualidade de água e da saúde, as mudanças climáticas que estão vindo aí também. E entender que a ONU já lançou as ODS, que são os objetivos de sustentabilidade que a gente tem e que vão ser 17 possibilidades que vão visar a saúde, a equidade, a prosperidade, a governança, o poder das relações, os projetos, a saúde pública e as políticas públicas, trazendo a possibilidade de olharmos para esse lugar e entendermos o nosso papel. Então, os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles vêm para erradicar a pobreza, para trazer a fome
zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água e saneamento, energia limpa e sustentável, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução de desigualdades, crimes, cidades e comunidades sustentáveis, redução da violência também, consumo e produção responsável, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então as ODS elas vêm com uma agenda para 2030 e diversas iniciativas nos locais e países membros para que a gente possa reduzir. Então existem pessoas como nós que estão aí fazendo a parte delas. Eu digo como nós, porque eu acredito que você que está me assistindo aqui, faça alguma coisa. Sei lá, uma reciclagem, economia de água, reuso das roupas, evitar um pouco do consumismo, a redução do consumo de água, tudo isso já é algo que vai ajudar. E mesmo que pareça pequeno, ai, Cássio, só eu, é você. E esse só eu precisa ser aniquilado do nosso vocabulário, das nossas ideias, porque aí a gente desmerece o que a gente faz. Aqui são iniciativas que grandes grupos estão fazendo por aí. O Brasil faz parte das nações que estão promovendo as ODS. Claro, você pode falar: "Ai, Cá, será?" Mas tá, da forma dele. E aqui nós somos convidados para. E que legal poder saber que você está aqui. Então aqui a gente tem o quê? A gente tem os efeitos das mudanças climáticas na saúde, então as ondas de calor vão trazer bastante a questão de afetamento da saúde. Eventos climáticos, a gente teve aí aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que perderam tudo. Nós, como movimento do planeta, SPFlor, fizemos o nosso movimento sim para ajudá-los também, mas a gente vê aí que eu posso estar distante, mas aconteceu. Então, olha que interessante a gente olhar propagação de doenças, impacto de comunidades vulneráveis e quais as iniciativas que a gente pode ter visando a saúde planetária. Então, movimentos e organizações globais, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, são líderes em promover a integração de saúde ambiental humana globalmente. E as iniciativas de saúde planetária, então políticas, ações, e aqui a gente tem a possibilidade dos coletivos estarem no movimento pelo planeta, fazendo a sua parte e acreditando que podem somar nesse lugar. E a terapia floral, ela vem nesse conceito de comunidade também. Doutor Bach acreditava que uma vez que você se cura, você é capaz de auxiliar na cura do outro. Então, cura-te a ti mesmo é o primeiro movimento que nós precisamos fazer para poder trazer o impacto desejável que a gente quer no planeta e sermos, de fato, agentes ativos de saúde única e saúde planetária, trazendo para nossa consciência o que está acontecendo e escolhendo se movimentar e não cruzar os braços ou fechar os olhos, porque às vezes você não precisa fazer uma coisa de grande impacto. Às vezes é um terreno do seu lado, um animal em rua, um morador em situação de rua, um vizinho. Às vezes você fala: "Cara, eu não tenho nada", você pode ter seu ouvido, seu ombro, seu floral que você pode ofertar. E a pessoa, claro, tem o direito de falar que não quer é o que quer, mas você vai fazendo totalmente a sua parte. Então, nesse conceito, o meu convite para vocês e para mim também é que possamos seguir com projetos de pesquisa e inovação, trazendo conhecimento interdisciplinar, tecnologia sustentável, estratégia de desafio global. E, gente, tem coisa mais diversa do que o terapeuta floral? Juro. Tem terapeuta floral que é da área humana, da área biológica, tem outros que são da área que na área que não tem nada a ver. Então, de repente, eu sou de exatas e sou terapeuta floral. O terapeuta floral não pode ser estereotipado como aquela pessoa zen, aquela pessoa que é natureba. Não. O terapeuta floral é aquele que recebeu o seu chamado e a maior parte deles, eu como professora em terapia floral sei que a maior parte deles vivenciou um processo em que os florais puderam ajudar. Então, olha que louco a gente poder ir para esse lugar, ir para esse movimento e poder entender que nós, quanto seres, e tudo aquilo que a gente soube, que a gente aprendeu até hoje, vai interligar para poder gerar. E esse é o meu convite para todos nós, que a gente possa fazer esse
movimento. Então, estratégia de desafio global, a gente poder vivenciar esse lugar. E aqui a gente entender que a terapia floral pode ser um imenso recurso para despertar corações para a saúde planetária. Então, como conclusão, a gente precisa lembrar que as duas abordagens estão interligadas, que combinam esforços, que a integração multissetorial, a colaboração é muito importante e a participação ativa. E esse é o meu convite real para todos nós. Muitas vezes a gente fica falando, criticando e entrando em embates que não é o objetivo, não é o que Dr. Bá nos ensina, não é o que a espiritualidade nos traz essa integração. Entrar no embate é importante? Beleza, eu preciso expor minha opinião, eu preciso falar o que eu penso, eu preciso lutar sim, mas quando a gente luta com estratégia, quando a gente luta com amorosidade, quando a gente luta com a certeza de que estamos contribuindo, nós saímos do orgulho, da prepotência e da arrogância que podemos muitas vezes cultivar em nós. Então, aqui, o convite real é que possamos agir enquanto comunidades, integrando os nossos saberes, trazendo possibilidades de implementação no nosso bairro, começando. Começa mais fácil na sua casa, faça você. Eu aqui em casa, eu sou expert em recolher plantas no lixo. Pois é, as pessoas acreditam que a planta, quando ela perde as flores, ela é lixo. E aí eu fico pensando, eu falo, nossa, gente, eu já recolhi tantas orquídeas, tantas outras plantas, e claro, eu, como ser humano, trabalhando pra caramba, às vezes eu também esqueço de regar as plantas. Porque é muita coisa. Mas ao mesmo tempo eu olho para mim e eu falo, cara, a vida de uma planta eu estou mudando. E você, o que que você está fazendo? Como é que você está vendo? Como que tem sido a sua vida? E esse que é o convite de saúde planetária, quando a gente pensa que nós somos um e a gente precisa fazer a nossa parte. Então agora eu vou convidar você, assim como eu estou acostumada, eu adoro esse espaço da terapia floral para isso, a sentar-se confortavelmente para a gente poder fazer aqui a nossa meditação, a nossa oração, o nosso movimento para esse lugar. Então senta confortavelmente, vai respirando, vai sentindo, e vai se permitindo a oportunidade de estarmos todos aqui, vivos e vivas. Agradecendo aos nossos pais e ancestrais pela vida, agradecendo a toda a espiritualidade que nos rege, sem exceção, e agradecendo a nós pelo sim de estarmos aqui. E nesse movimento, eu convido você a colocar uma intenção, um pedido e uma súplica. E nesse movimento, com a nossa intenção, vamos nos conectando com a chama rosa do amor, que desce sobre o topo da nossa cabeça e vai se expandindo por todo o nosso corpo. Essa chama se expande e se expande.
E nesse movimento, vamos trazendo o amor para dentro do nosso coração. E esse amor, ele vai regendo cada parte do nosso ser. E com o amor e o respeito, vamos convidar São Francisco de Assis, o nosso querido padroeiro das causas dos animais e do meio ambiente, e ofertar a ele o nosso compromisso de levar a saúde única e saúde planetária de dentro de nós para fora e nos unirmos com a oração dele. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E devagarzinho vamos respirando, sentindo a bênção de Francisco para nossa jornada, sentindo a força do raio rosa do amor e retornando ao momento presente. Senhor, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E devagarzinho vai voltando, abrindo os olhos bem devagarzinho de mansinho, e está feito, está selado, está terminado. Na paz, pela paz e com a paz, e que assim seja, assim é, graças a Deus. E que alegria. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu espero que eu possa ter, de alguma forma, provocado você a refletir quanto terapeuta floral, quanto entusiasta em terapeuta floral, quanto amante da natureza, a fazer realmente a sua parte. Eu vou seguir por aqui, eu deixo aqui para vocês, acredito que as meninas também vão deixar no vídeo os meus contatos. Eu estou bem ativa agora novamente nas redes sociais. Então, o que vocês precisarem, eu estou aqui. E eu lembro você que a terapia floral é um dos recursos que pode nos ajudar a despertar as virtudes esquecidas e que podem nos ajudar, quanto trabalhadores, a atuar em saúde planetária, em saúde única. E se você não conhece, conheça os nossos trabalhos do Movimento pelo Planeta, dos nossos coletivos. Eu estou com o Vejaya Reiki, com o nosso grupo de Reiki, todas as terças com Reiki. Também na minha vida pessoal eu tenho feito o plantão amarelo, um trabalho da valorização da vida, por isso que está passando aí em amarelinho, então, prevenção da vida, controle e contato e convite a conversar sobre temas que não são falados para que a gente possa prevenir o suicídio, e assim eu acredito que eu estou
contribuindo ativamente para a mudança planetária e convido você a acender a sua luz. Então, antes de terminar, eu vou deixar vocês com uma frase bem especial. O homem é uma corda estendida entre o animal e o além-homem, uma corda sobre um abismo. Perigosa travessia, perigoso caminhar, perigoso olhar para trás, perigoso tremer e parar. O que há de grande no homem é ele ser ponte e não meta. O que se pode amar no homem é ele ser transição e decadência. Uma frase de Nietzsche para todos nós. Que a luz esteja com você, siga firme e que sejamos agentes do bem, onde quer que a gente esteja. O meu muito obrigada a todo o coletivo e a comunidade SP Flor e até a próxima. Beijo, obrigada.